Então, pessoal, vamos trabalhar hoje. Eu havia começado na quarta-feira passada, se não me engano, mas eu vou retornar hoje, tá? Nas equações redutíveis à equação de segundo grau. Que são redutíveis, que são reduzidas à equação de segundo grau. Se trabalha hoje com dois tipos de equações redutíveis. As equações biquadradas. Bi quer dizer o quê? Duas vezes. Quadrado, expoente 2. Então, vai ter o expoente 2 elevado a 2. Vai criar-se uma equação biquadrada. E equações irracionais. Nosso trabalho hoje vai ser começar e terminar a biquadrada e dar introdução às irracionais. Uma equação biquadrada, ela tem uma forma geral para te aparecer, que é ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Esse termo x à quarta, ela me indica o quê? X quadrado elevado ao quadrado, ou seja, é uma equação biquadrada. Toda equação biquadrada é quando o expoente ele se repete novamente. Só que vocês aprenderam a resolver equações de segundo grau completas e incompletas, não biquadrada. Então, o que acontece? De que forma se resolve uma equação biquadrada? Para se resolver uma equação biquadrada, existe um ponto fundamental na solução. E que ponto é esse? Troca de variáveis. Substituição de variáveis. Geralmente, a equação geral, a equação central, está na variável x. Só que a x, no caso, a biquadrada, é x elevado à quarta. E eu não consigo resolver uma equação x elevado à quarta. Então, com essa troca de valores, a sua equação ela vai se reduzir a uma equação de segundo grau. Com isso, ela vai te dar condição de você resolver a equação e determinar as soluções que você quer. Porque a teoria central me fala o quê? Uma equação biquadrada, por ser x à quarta, ela vai ter, no máximo, 4 soluções. 4 respostas, no máximo. Ela é de acordo com a equação de segundo grau. Ela pode ter 2 soluções, no segundo grau, pode ter uma ou nenhuma. A do quarto grau é a mesma coisa. Ela vai ter, no máximo, 4 soluções. Ela poderia ter apenas 3, poderia ter apenas 2, uma ou nenhuma solução. Então, depende dos parâmetros que são vinculados a essa equação. Mas a teoria central é vinculada a uma equação de segundo grau. Ok? Outro fator. Que troca é essa que eu falei com vocês? A teoria nos informa o seguinte. Como é uma equação biquadrada, e essa biquadrada, o x ao quadrado é elevado ao quadrado, é feita uma troca, no nosso caso. É feito x ao quadrado igual a uma variável qualquer. Alguns livros estabelecem t ou a letrinha k. Alguns livros. Mas o que você tem que entender? Para resolver uma equação biquadrada, sempre você vai ter que fazer o x ao quadrado igual a uma variável qualquer. Eu vou te mostrar através de uma solução de um exercício. Na página 36 mesmo ainda, a questão número 1, ela fala o seguinte. Resolva as seguintes equações biquadradas, sendo o universo, quer dizer, as possíveis soluções são os números reais.
E a primeira equação que eu quero resolver é a seguinte. 9x à quarta menos 40x ao quadrado mais 16 igual a zero. Então, aí tem x4 e tem x2. O que fazer? Qual é o meu primeiro passo? Trocar ou fazer x ao quadrado igual a k. Então, esse é o meu primeiro passo. E quando eu troco x ao quadrado por k, a minha nova equação ficaria o quê? 9k ao quadrado. Por que k ao quadrado? Se você observar, x elevado à quarta é igual a x ao quadrado elevado ao quadrado. É igual a isso. X quadrado elevado ao quadrado. Como eu fiz x quadrado igual a k, então ficaria o quê? K ao quadrado. Então, 9k ao quadrado menos 40k mais 16 igual a zero. Observem que eu criei uma equação agora do segundo grau na variável, na incógnita k. E se eu criei uma equação do segundo grau na variável k, eu posso tentar resolver essa equação e tentar achar os valores para k. Então, já isso é a equação em k. Mas o que fazer para achar esses valores? Qual é o nosso primeiro passo geral? Achar A, B e C. O A é 9, o B, menos 40 e o C, 16. Então, achamos A, B e C. O segundo passo para se resolver uma equação de segundo grau completa. Achar o discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que tudo que vale para a equação de segundo grau, como vale agora. Todo valor negativo, quando você vai trocar, coloca em parênteses. Então, ficaria menos 40 em parênteses ao quadrado, menos 4 vezes 9, que é o A, vezes 16, que é o C. 40 ao quadrado dá 1.600. 4 vezes 9 dá 36. 36 vezes 16 dá 576. Subtraindo daí, achamos delta igual a 1.024. O que isso quer dizer? Delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Agora eu vou poder achar a solução inicial da minha equação. Mas uma coisinha importante que eu falei na semana passada. A sua nova equação, segundo grau, é uma nova. A variável ali é k. Então, eu vou achar o valor de k, que é o k1 e o k2. Porque a minha equação está em k, eu vou achar inicialmente o valor de quem? De k. Aí eu venho. Como é que você acha o k? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Como no caso b é menos 40, então ficaria menos 40, mais ou menos raiz de 1.024. Menos dá mais. Mais 40, mais ou menos, raiz de 1.024 é 32. Sobre 2 vezes 9, que é 18. Aí eu vou para a minha solução. K1, minha solução. K1, 40 mais 32 sobre 9. 40 mais 32 dá 72. Por 9 dá 4. Então, minha primeira solução é K igual a 4. Minha segunda solução, que é o K2, é 40 menos 32 dividido por 9. 40 menos 32, quer dizer, por 18, dá 8. 8 por 18. Não dá uma divisão exata. Mas o que eu posso fazer?
Vou simplificar a minha equação. Vou dividir por 2, em cima e embaixo. Ficaria 4 nonos. Então, achamos aí duas soluções. K1 igual a 4 e K2 igual a 4 nonos. Agora que está a chave central. A sua equação original era na variável x. Correto? Era a variável x. O K foi uma troca feita para que eu tivesse condição de resolver, de achar a solução da minha equação inicial. Solução parcial, vamos dizer assim. Solução parcial. Só que eu quero achar o valor de x. X é a minha equação inicial. Então, o que fazer? Você repara que no início, o que fizemos? X ao quadrado igual a k. Não foi isso que nós fizemos? Fizemos na troca. Nós vamos agora reverter a nossa troca. Porque k pode ser 1 ou pode ser 4 nonos. Vamos reverter a nossa troca. Então, como fazer isso? X ao quadrado igual a K1. Que é a primeira solução. X ao quadrado igual a 4. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. A raiz de 4 é 2. Então, reparem que minha primeira solução aí, x pode ser igual a mais 2 ou menos 2. Na minha primeira troca. Na minha segunda troca, x quadrado igual a K2. Então, x quadrado igual a 4 nonos. X igual a mais ou menos raiz de 4 nonos. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Ou seja, x ficou igual a mais ou menos 2/3. Olha que interessante. Nossa equação era do quarto grau. Teremos que ter, então, 4 soluções. Olha só. Mais 2, menos 2. 2 soluções. Mais 2/3 e menos 2/3. Mais 2 soluções. Ou seja, 4 soluções. Então, a equação biquadrada, ela vai ter que te dar, no máximo, 4 respostas. E essas respostas só são conseguidas quando você fizer uma troca de elementos, uma troca de variáveis, para que tenha continuidade e consiga achar o que você quer. Essa é a letra A. Letra B, mesmo processo. Na letra B, a tua equação agora qual é? É 4x à quarta, menos 37x ao quadrado, mais 9 igual a 0. Mais 9 igual a 0. Tem lá x à quarta. De novo, vou fazer x ao quadrado igual a k. Por que isso, professor Jorge? Porque x à quarta, o que ele é para mim? X ao quadrado elevado ao quadrado, que daria x². Trocando os elementos, ficaria o que então? A minha nova equação. 4k ao quadrado menos 37k mais 9 igual a 0. Transformei a minha equação inicial numa equação de segundo grau na variável k. Tem que resolver essa equação de segundo grau. Ela é completa. Então, eu vou achar A, B e C. O A é 4, o B, menos 37, e o C é 9. Próximo passo, achar delta. B ao quadrado, menos 4, AC. Então, delta é igual a menos 37 ao quadrado, logicamente em parênteses, menos 4 vezes 4 vezes 9. 37 ao quadrado dá 1.369. 4 vezes 4, 16. Vezes 9, 144. Subtraindo aí, delta daria 1.225. Delta, nós achamos o quê? Inteiro e positivo. Quer dizer que teremos duas soluções reais e diferentes. De novo, a minha nova equação está em K. Então, quando eu resolvo minha equação de segundo grau, eu vou achar K1 e K2. Para que isso aconteça, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Fala o quê? K é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A.
Trocando os elementos ali, ficaria menos 37, mais ou menos raiz de 1.225 sobre 2 vezes 4. Então, como tem sinal ali, ficaria 37, mais ou menos, a minha raiz é 35 sobre 2 vezes 4, 8. Delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, para quem esqueceu, hein? Repetindo, hein? Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Não pode esquecer isso não, tá? Então, achamos a parte inicial. Vamos já agora nossas soluções. K1 e K2. K1, 37 mais 35 sobre 8. 37 mais 35 dá 72. Sobre 8 dá 9. Então, K1 igual a 9. Vamos achar o K2. 37 menos 35 sobre 8. Daria 2 oitavos. Gente, sempre trabalhar com fração, no caso, tente simplificar a sua fração para que ela tente cair numa raiz exata. Ficaria, no caso, K igual a 1 quarto. Então, achamos K1 e K2. Duas soluções. Só que nossa equação não é em K. A nossa equação é em X. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reverter a minha troca. Reverter a minha troca. Aí faria o quê, no caso? Como K1 igual a 9, x ao quadrado igual a K1. X ao quadrado igual a 9. X igual a mais ou menos raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. Vamos achar, ó, mais 3 e menos 3, duas soluções. Vamos agora para a segunda. X ao quadrado igual a K2. X quadrado igual a 1 quarto. X igual a mais ou menos raiz de 1 quarto. X igual a mais ou menos 1 meio. Ou seja, mais 1 meio e menos 1 meio, mais duas respostas. Então, no caso, eu obtive ali 4 respostas. Então, minha solução seria... Aí, ele colocou mais ou menos 1 meio, mais ou menos 3. Seria, poderia colocar o quê? Menos 1 meio, mais 1 meio, menos 3 ou mais 3. Ou poderia colocar em ordem. Menos 3, menos 1 meio, mais 1 e 3. Ok? Uma coisa também importante você observar. Você vai achar x, correto? Se k for um valor negativo, a sua equação não vai ter resposta para aquele valor. Por que não vai ter resposta? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, existe esse princípio também. Também tem esse princípio também. Então, tudo que vale, melhor dizendo, para a equação de segundo grau, também vale agora. Tudo. Então, não existe raiz quadrada de valor negativo. Então, se K for um número negativo, não vai ter solução para você. Por isso que eu disse a você, uma equação biquadrada, ela vai ter no máximo, 4 soluções. Ela pode ter 2, pode ter nenhuma, ela pode ter 3 soluções. Então, guarda sempre isso, tá bom? Isso é muito importante. Outro fator também. Se delta for negativo, a minha equação não possui raiz real. Não possui raiz real. Não tem. Vai haver, sim, no ensino médio, um conjunto à parte. No ensino médio, não agora. Então, os princípios têm que ser seguidos, ok? Então, Então, pessoal, repare uma coisa interessante. Quando você acha delta, repare que isso aqui é uma equação de segundo grau em outra variável, na variável k. Quando você acha delta, o próximo passo qual é? Achar a solução da sua equação. Utilizando o quê? A
fórmula de Bhaskara. É a fórmula lá de trás do capítulo, se não me engano, 5 ou 6. E qual é essa fórmula de Bhaskara? O que ela diz? Ela fala que, no caso, K, ou o X, pode dizer K, é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Isso aí é a parte inicial da equação de segundo grau. Então, sem essa formulação, às vezes você não vai conseguir fazer ou achar o K1 e K2. Então, eu vou repetir. Para achar K1 e K2, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que ela é o quê? K igual a menos B, mais ou menos, porque eu posso pegar uma parte positiva e uma parte negativa, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Aí troquei os valores. Aí sim eu vou achar que eu quero. O K1 seria menos B mais raiz de delta sobre 2 vezes A. O K2 menos B menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Esse mais ou menos é porque acontece o quê? Numa raiz quadrada, eu posso obter tanto um resultado positivo como um resultado negativo. É por isso que é um mais ou menos. Tá bom? Agora, vocês vão conhecer as chamadas equações irracionais. E o que vem a ser, no caso, uma equação irracional? É uma equação que possui uma variável, quer dizer, uma letra, dentro de uma raiz. Então, uma equação, para chamar de equação irracional, é necessário que você tenha uma letra dentro de uma raiz. Tá? Então, quando isso acontece, a equação é chamada de equação irracional. E toda equação, primeiro grau, segundo grau, biquadrada, irracional, toda equação, você quer fazer o quê? Achar o valor da variável. Correto? Achar o valor da letra. X, Y, o que for. A função é essa. Achar o valor da variável. Assim também é com a equação irracional. Só que a equação irracional ela tem o que é diferencial aí? Ela tem uma raiz. E a matemática estabelece o quê? Que eu não posso resolver essa minha equação com essa raiz. Então, o meu trabalho vai ser o quê? Arrumar uma forma matemática de eliminar a raiz, tirar essa raiz da minha equação. E qual é a forma matemática que é utilizada para se cancelar uma raiz? Potência. Raízes e potências trabalham de formas opostas. Se eu quero tirar um expoente, eu tiro uma raiz. Mas se eu quero tirar uma raiz, eu elevo a um expoente. Então, na equação irracional, eu vou trabalhar a base das potências. Tá? As potências vão me dar condição de resolver o que eu quero. Só que existem diversas equações irracionais diferentes uma da outra. Mas eu digo a vocês, qual é o passo principal de uma equação irracional? É você sempre tentar deixar isolada, sozinha, uma raiz. O primeiro passo básico é esse. Tentar deixar isolada, sozinha, de um lado, uma raiz. Para que isso? Para quando você elevar essa raiz à potência, o valor, essa raiz seja cancelada. Então, o passo inicial para algumas equações é isolar
a raiz. Deixar a raiz sozinha. Por exemplo, na sua telinha aí, tem uma questão que ele quer resolver. Mas, se você observar, a sua raiz já está isolada. Ele colocou aqui para você. Olha a página 38, rapidinho, por favor. Raiz de 8x menos 15 igual a x. Repare que a minha raiz, o meu radical, já está isolado. Qual vai ser o meu problema aí? Eu tenho que eliminar, no caso, essa raiz. Como é uma raiz quadrada, o que fazer? Levar ambos os lados da minha equação ao expoente 2. Não pode levar só um lado. A teoria fala o quê? Tudo que acontece de um lado também deve acontecer do outro lado. Isso é obrigatório. Então, o que fazer? Eleva-se, no caso, os dois membros, os dois lados, a uma potência. E como escolher essa potência? Escolhe-se de acordo com o seu índice. Como aí é uma raiz quadrada, vai levar os dois lados ao quadrado. É o que está feito ali. Ficou então o quê? Raiz de 8x menos 15 elevado ao quadrado igual a x ao quadrado. O que acontece quando tem uma raiz elevada a um expoente? Raiz de índice 2 elevada a expoente 2. Ela é cancelada. Cancela-se tanto a raiz como o expoente. Aí ficaria o que para você apenas? 8x menos 15 igual a x ao quadrado. Você criaria, eu tirei ali essa raiz e eu consegui criar uma equação de segundo grau. O que fazer? Toda equação de segundo grau se iguala a zero. Então, eu vou fazer isso. Vou passar todos os elementos para um lado só. Ficou, então, o quê? X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Aí está tudo feitinho, pontinho. Mas eu vou passar para você o passo a passo. Então, minha equação está pronta. x2 menos 8x mais 15 igual a zero. O A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 15. Você podia até fazer por soma em produto que nós já vimos, mas vamos fazer por Bhaskara. Como é que se faz por Bhaskara? Acha-se A, B e C. O A é igual a 1, o B é igual a menos 8 e o C é igual a 15. Próximo passo. Achar delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, ficaria menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. Ficaria 64 menos 60 daria 4. Delta igual a 4. Aí vai para x. X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, ficaria x igual a menos 8 mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Então, ficaria 8 mais 2, mais ou menos 2 sobre 2. 8 mais 2 sobre 2 dá 5. E 8 menos 2 sobre 2 dá 3. Então, repare no x1 e x2. Só o que é importante ali. Numa equação irracional, eu tenho que fazer a verificação. O que é isso? Eu tenho que saber se o valor que eu achei para a minha equação, eles fazem parte, eles são solução da minha equação. Então, como se faz a verificação? Tem lá em cima uma equação geral. Eu troco x na minha equação e verifico se a igualdade é verdadeira. Por exemplo, x1 foi 3. Então, eu vou trocar x por 3. Ficaria 8 vezes 3 menos 15. 8 vezes 3, 24. 24 menos 15 dá 9. A raiz de 9 é 3. Opa, a resposta é verdadeira. Vou fazer agora x igual a 5. 8 vezes 5 menos 15 tem que ser igual a 5. Então, 40 menos 15 dá 25. Tem que ser igual a 5. A raiz de 25 é 5. 5 igual a 5, verdadeiro. Então,